Fala aí, moçada! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma semana de estudos? A nossa disciplina é Gestão Estratégica de Marketing e Vendas. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós iremos tratar do ciclo de vida do produto. Então vamos entender aqui as fases, para o lançamento de um produto, para o lançamento de uma marca e que elas possuem fases específicas e que necessitam da nossa gestão estratégica para que a gente obtenha sucesso dentro dessas atividades. Moçada, quem trabalha com vendas tem a obrigação de conhecer o ciclo de vida do produto. Compreender o ciclo de vida do produto é de fundamental importância para o estabelecimento de estratégias com foco em gestão de marketing e de vendas. Pessoal, outra coisa, independente do nicho de mercado que a sua empresa se encontre, o produto ele vai passar por estágios bem claros antes e depois do lançamento. Sendo que, para a gente entender a história completa do produto, nós vamos ter que compreender as suas fases de vendas, que elas estão inclinadas aqui, estão direcionadas para a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio, tá? Então a gente tem aí essas fases aí dentro do ciclo de vida do produto. Ou seja, desde quando o produto é projetado até a sua descontinuidade. É o que nós chamamos aqui do conceito de obsolescência programada ou planejada, quando você, os seus produtos, eles nascem com uma data prevista para ser lançado e também já existe uma estimativa, dependendo do segmento e do produto, quando eles serão retirados do mercado. Bom, a pergunta, para que a gente precisa saber disso? As justificativas de se conhecer o ciclo de vida do produto se dá porque os produtos em diferentes estágios exigem diferentes estratégias, seja para a realização das vendas ou seja para o estabelecimento das estratégias de gestão de marketing. Uma empresa, moçada, não consegue atrair clientes para um novo produto utilizando uma receita de bolo pronta, utilizando as mesmas ações que foram direcionadas a um outro produto que já está há algum tempo no mercado. Sendo que, na melhor das hipóteses, isso vai ser uma oportunidade desperdiçada ou, no pior cenário possível, isso vai ser um fracasso completo no lançamento desse produto. Tudo isso começou, pessoal, com uma questão parece um pouco óbvia, Analisar que os produtos eles possuem fases e ciclos, uma coisa até um pouco óbvia, claramente, Só que esse cara aqui, o Theodore Levitt, ele foi um economista alemão, radicado nos Estados Unidos, e lá na Harvard ele desenvolveu um mapeamento, então, desse ciclo de vida dos produtos, aonde se conseguiu estabelecer estratégias dentro desse ciclo baseado na fase aonde o produto se encontrava. Theodore Levitt é esse bacana aí, ele escreveu inclusive um material super interessante do marketing, que é a miopia do marketing, para quem tiver interesse, uma recomendação de leitura interessante. Bom, voltando, sendo que as características do produto elas se modificam de forma substancial durante o seu ciclo de vida. Moçada, toda estratégia ela precisa levar em conta as questões que estão específicas para cada uma das fases aonde o produto está localizado, sendo que essa definição ela capacita a sua empresa a identificar se o produto já alcançou o pico de lucratividade, quando você vai fazer um novo lançamento,
e qual que é a importância de se investir em planejamento e desenvolvimento para desenvolver novos produtos. A administração do ciclo de vida do produto envolve um estudo, então, de várias métricas, né? Várias relações precisam ser conhecidas para definir o estágio em que o produto está e qual é a ação que nós, né, gestores de marketing, precisamos tomar frente a essas condições. As métricas, então, são avaliar o número de vendas do produto, estabelecer e conhecer o custo do investimento, avaliar o grau de concorrência, bem como a margem de lucro que esse produto está oferecendo, né, repassando aí para a empresa. As fases do ciclo de vida do produto, então, né, são essas aqui, sendo que nós vamos considerar a fase inicial ali como a fase de desenvolvimento, né, que é a fase de P&D, né, planejamento e desenvolvimento do produto, aonde percebemos que não temos receitas, ou seja, temos só investimento. Aí, quando a gente entra na fase de introdução, a gente começa a perceber ali um começo, né, das vendas, mas ainda não temos ainda lucratividade, até chegar à fase de crescimento de mercado, atingir a maturidade, tentar se manter por ali, porque se as coisas piorarem, com certeza a empresa vai entrar em fase de declínio esse seu produto ou até mesmo essa marca. Vamos tratar de forma separada cada um deles aqui então. Vamos lá, a primeira fase, então, né, do ciclo de vida do produto, a gente tem ali a fase de desenvolvimento. É a fase, né, em que o produto ou essa marca está ainda no campo ali das ideias, né? Ela, nem por isso, ele deixa aí de demandar grandes esforços. Então essas ideias elas vão ser retiradas, né, das cabeças geniais dessas pessoas e vamos colocar isso no papel para verificar a viabilidade desse negócio. Nesse momento há uma ausência, né, notória aqui de vendas e principalmente aí um investimento cada vez mais crescente, é dinheiro colocado para que essa ideia se torne viável. Se estudar, né, claramente a viabilidade dessa atividade, desse produto ou dessa marca, testando aí as suas funcionalidades para que essa ideia seja validada. Ao mesmo tempo, pessoal, que isso acontece, as primeiras ações de divulgação elas podem começar a acontecer, né? Por exemplo, com os pré-opens, com os pré-lançamentos, que começam aí já a ser desenhados, começam a ser mapeados. Lembrando que, nesse momento aqui, nem toda empresa passa para a próxima fase, a fase de introdução. Pode ser que grandes ideias, né, grandes produtos morrem também aqui nessa primeira fase, porque estão, né, temporalmente em momentos incorretos, né, ou porque a empresa não consegue bancar essa ideia. E aí isso já se torna no declínio aqui dentro do primeiro quadrante. Uma recomendação para vocês deram uma olhada aí depois vasculhando na internet, existe o Museu do Fracasso. O Museu do Fracasso são produtos que foram desenvolvidos por empresas que acreditavam ter potencial, mas não saíram da fase de desenvolvimento. Como, por exemplo, depois vocês pesquisem lá, a Colgate tentou lançar uma lasanha e, obviamente, né, imagina que não deu certo, porque as pessoas passaram a associar creme dental com lasanha, mas a proposta era que era uma refeição que não agredia, né, os dentes do consumidor. Tentaram lançar um perfume da Harley Davidson, por exemplo, também não deu certo, porque quem anda de moto sabe, né, o cheiro, né, que se fica por questão do combustível, questão do óleo, e aí se tiver uma associação e também não deu certo. Então vocês vão lá, pesquisem lá o Museu do Fracasso, tá? Tem um monte de ideia lá, tentaram desenvolver uma Pepsi transparente, e aí, sei lá, tem um monte de ideia legal que depois vocês podem conferir, que morreram ali na fase de desenvolvimento. Temos também a fase de introdução do mercado, né? Essa fase de introdução é o estágio que depende da finalização, então, do estágio anterior, né, de desenvolvimento, para que esse produto, né, ele chegue ao mercado da forma mais viável, da melhor forma possível. Sendo que, nesse momento,
é hora de iniciar as vendas e apostar aí em estratégias de marketing e comunicação do público-alvo. As empresas costumam utilizar aqui personalidades, né, formadores de opinião dentro das suas campanhas de comunicação para convencer o público-alvo que estão fazendo, né, um negócio legal. Outro detalhe que está sendo muito comum nessa fase aqui de introdução é a utilização dos digital influencer, né? E as empresas cedem produtos para essas pessoas e elas acabam aí colocando nas suas redes sociais, conduzindo aí os consumidores a procurarem por esse produto. O faturamento nesse momento aqui se inicia, mas dificilmente você vai perceber lucro na fase de introdução. E podemos inclusive perceber no nosso caixa um prejuízo financeiro, tá? Não quer dizer que o produto está dando prejuízo, quer dizer que esse produto ainda não paga o investimento que foi colocado nele. Então ele trabalha com prejuízo financeiro para a empresa, mas o produto com suas margens aí direcionadas, as suas margens de contribuição, né, direcionadas para o caixa da empresa. Na fase de introdução também é um momento muito sensível, né, da estratégia, porque ele não gera receita e aí pode ser por conta da impaciência de muitos empreendedores, né, de muitos empresários, eles acabam aí matando um produto que teria um grande potencial no futuro. Na fase de introdução ainda, né, como disse para vocês, o direcionamento claro nesse momento aqui é investimento em publicidade e propaganda, né? Tentar estabelecer uma forma de comunicação massificada, né, ou direcionada ao seu público-alvo para que o cliente conheça o seu produto e estabeleça comparativos com a concorrência. Quando se trata então de um produto novo, né, nesse caso, a concorrência então ela é baixa ou mesmo assim pode ser que ela não exista. O mercado ainda desconhecido, né, gera dúvida quanto às melhores estratégias para se escalar as vendas e prospectar novos clientes. Em relação às ações de marketing, elas são de predominância nos esforços para despertar a descoberta, a curiosidade, né, do cliente, para trazer para a nossa empresa novos interessados, né? Pessoas que desejam então conhecer o que é isso que está sendo ventilado nas mídias de comunicação e até mesmo pelo boca a boca. Ok? Essa é a fase de introdução. A nossa terceira fase é a fase de crescimento de mercado. Nesse momento aqui nós temos um trabalho muito forte, muito massivo aqui para aumentar a participação no mercado, que a gente chama aí de market share. Nessa fase aqui, se tem menos esforço, né, para a geração de receita, porque as pessoas já começam a conhecer o produto e buscá-lo de forma espontânea, né, e aí já começa-se a perceber a chegada de um tímido lucro aqui na fase aqui de crescimento. O valor, né, já foi identificado pelo público-alvo, o cliente já conhece o produto, já sabe qual é o valor que ele agrega para o seu consumo e não resta mais dúvidas para esse público sobre a demanda, né, que ele possui. Ele já não tem dúvidas em relação à quantidade de produtos que ele vai ou estabelece consumir. Nesse momento aqui, as ações de marketing não são somente para incentivar o crescimento de mercado, mas serão para manter esse cliente, né, fiel ao produto e que ele esteja bem posicionado na mente desses consumidores. Na fase de crescimento de mercado ainda, quando se atinge, né, o estágio do crescimento, o produto não estará mais sozinho no mercado, porque ele já começou a ventilar, né, essas condições aí de bonança e um concorrente com certeza, ou alguns concorrentes já passaram a falar, também posso entrar nesse mercado. E aí, novos players, né, novos concorrentes devem surgir aí para disputar a preferência do seu público. Importante a gente destacar que não, nesse momento,
A recomendação é que você não deixe de investir em comunicação, né? Você não deixe de investir aí em pesquisa sobre o risco aí do produto entrar em declínio já nessa fase, né? Antes de atingir a fase de maturidade. Então, a qualquer momento do ciclo de vida, o produto pode morrer. Não obrigatoriamente ele tem que seguir todo o ciclo completo. E aí, é o sonho de toda empresa, né? É atingir o ciclo aqui de maturidade. Na fase de maturidade, pessoal, as vendas experimentam aqui a estabilidade. Então, nós temos uma sensação que não está vendendo mais, o negócio começou a manter um platô, né? Começou a manter uma estabilização aí nas suas vendas. E pode ser que, inclusive, a gente perceba uma diminuição no lucro aqui, mas isso não é algo tão preocupante. Por quê? Porque a gente começou a estabelecer uma maturidade de produto e os preços de venda começam a cair lá na fase de crescimento porque o concorrente começou a entrar e a gente teve que começar a estimular o nosso consumidor a permanecer conosco por estratégias de preço. Então, e aí quando a gente atinge o nível de maturidade, é um momento normal, tá? E espera-se que durante a maturidade do produto, parece que não tem mais para onde crescer, né? A gente já atingiu então o ápice de vendas. Nesse momento aqui, moçada, nós estamos falando de um estágio arriscado para o negócio. Por quê? Porque o empresário, ele passa a se sentir no que a gente chama de zona de conforto. Ele acredita que não precisa mais fazer divulgação, que ele não precisa mais se comunicar com o cliente, ele não precisa, né, fazer mais ações estratégicas junto ao seu mercado-alvo, e aí ele deixa de lado a inovação, né, e os investimentos em marketing. E aí isso acaba levando um risco muito grande, porque o seu concorrente pode começar a abocanhar uma fatia de mercado que você está deixando de explorar ou de ampliar o seu segmento de mercado, por exemplo, por que não? Ainda, pessoal, na fase de maturidade, né, a gente já percebeu que a concorrência já começou a trabalhar lá na fase de crescimento, isso já incomodou as pessoas já começaram a identificar que podem ter oportunidades com a venda desse produto ou desse serviço, e aí a concorrência tenta ocupar, né, de forma muito agressiva o seu lugar. A ideia de que a fase de maturidade seja a mais extensa, né? Então a gente deseja, obviamente, que a empresa passe muito tempo aqui na fase de maturidade, porque é a fase é onde os lucros começam a aparecer, né? E a empresa já pagou o seu investimento lá na fase de crescimento, no início da maturidade. Então, quando ela atinge esse ápice aqui, é a velocidade cruzeiro, né? É dinheiro entrando no caixa e gerando lucratividade financeira e operacional para a empresa. Dentro da fase de maturidade, uma recomendação é que se torne, né, obviamente, necessária estratégias bem elaboradas para entender até onde pode ir se fazendo concessões para se manter competitivo. Então aqui a gente começa a trabalhar questões de descontos, a gente costuma trabalhar algumas questões já de verificar a fidelidade desse cliente quanto ao produto, né? Qual que é a frequência de compra que esse cliente está fazendo, para a gente realmente entender e ter a certeza se nós estamos trabalhando na maturidade ou se nós já estamos nos inclinando aqui para a fase de declínio, tá? E aí a gente chega aqui na fase de declínio, onde ninguém quer chegar, aonde nenhum negócio gostaria de estar, mas, né, se a sua empresa encontrar dentro dessa fase do ciclo de vida do produto, é o dia que o produto ou o serviço ou a marca chega-se ao seu fim. Né? Você provavelmente deve lembrar aí de marcas muito famosas, centenárias, que se mantêm no mercado durante muitos anos, né? Isso tudo é por conta de custos com inovação frequente, investimento em marketing, porque se não assim tivessem feito, provavelmente estariam aí entrando em fase de esquecimento.
É preciso, então, né, estabelecimento de estratégias fortes para se resistir ao lançamento de soluções propostas pelos concorrentes, as mudanças nos hábitos e nos interesses e no comportamento dos consumidores. Isso é algo que tem que ser monitorado para entender o que o seu cliente quer, porque a gente não vende mais aquilo que nós desejamos colocar no mercado, mas nós vendemos exatamente aquilo que o cliente deseja comprar. Né? E assim também a gente acompanhando a evolução tecnológica, né, dos produtos, até para eles não se tornarem obsoletos, né? Que isso é um problema para quem trabalha com tecnologia. A gente vai tratar alguns exemplos na aula que vem, vocês vão entender aqui empresas, né, famosas que entraram em colapso, no fracasso, porque não se atentaram às condições aqui de atualização tecnológica. Na fase de declínio ainda, percebe-se do caixa da empresa uma queda significativa nas vendas e nos lucros, e é, né, estabelecido aqui o término daquela estabilidade que era percebida lá na maturidade, né, dentro do produto ou da marca que nós estamos aqui estudando. Nesse momento pode ser que seja necessário você redesenhar todo o produto, voltando ele lá para a fase de planejamento e desenvolvimento, né? Ele vencendo todas as fases de novo, de introdução, crescimento e maturidade, ou se assim, né, for estrategicamente mais viável, estabelecer o fim da comercialização desse produto, ou ainda a substituição mais adequada, né, pelo nicho de mercado que você está atendendo. Um exemplo que eu gosto muito de dar aqui nessa fase da aula é o tradicional circo, né? O circo que antigamente parava a cidade porque traziam lá os espetáculos, os animais, e a gente percebe que hoje o circo perdeu muito a sua força, né? Ele não tem mais esse glamour que ele tinha no passado, até porque ninguém quer mais ver animal preso, ninguém quer ver mais animal sendo maltratado, ninguém. Então o circo perdeu, né, o seu encanto, e hoje, né, ele é algo um pouco mais em decadência, né, com aquela lona costurada, rasgada. Mas aí ele entrou na fase de declínio, e aí retirar o circo do mercado, retirar essa tradição milenária, então centenária, né, do convívio das pessoas, até que uma pessoa teve uma ideia e reinventou o circo, né? E nós estamos falando aí hoje de um circo que as pessoas pagam R$500 para assistir um espetáculo. Nós estamos falando do Cirque du Soleil, né, que as pessoas passaram a entender uma forma de redesenhar o circo, né? E o circo passou a entregar o que ele tinha de melhor, que era o material humano, né? Que era a questão do que os limites do indivíduo poderiam apresentar e encantar as pessoas. Então a gente tem um exemplo muito claro aqui de um produto que entrou em fase de declínio, mas foi redesenhado, que hoje encontra-se em fase de maturidade e com certeza gerando muito lucro, né, para a empresa que detém o domínio dessa marca. Bom, aí como eu comentei com vocês, nesse momento o ciclo de vida do produto passa então a ter um novo início, caso seja do interesse do estrategista, do gestor. Bom, para a gente finalizar, né, as fases do ciclo de vida do produto, não existe, tá, pessoal, uma regra, uma receita, uma regra relacionada com a duração das fases do estágio do ciclo de vida do produto, né, do ciclo de venda desses produtos. Então a gente não tem o estabelecimento de padrões de tempo, onde a gente tem uma fase de desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade, ou chegar aqui à fase de declínio. Esse prazo ele vai variar bastante, né, conforme o produto ou a marca, além das características do mercado aonde essa empresa está inserida, em relação também à inovação que representa dentro desse mercado, e mesmo, né, definindo aí por conta da aceitação do público que recebe esse produto, esse serviço ou essa marca. O segredo, então, para o sucesso é forçar em uma estratégia que vise
a manutenção no estágio de maturidade do produto durante o máximo tempo possível, né? Como a gente tem exemplos aí da Coca-Cola, né? Que está na fase de maturidade durante um grande período de tempo, passou, né, por uma provável entrada em fase de declínio, né? As receitas começaram a cair, a entrada de novos concorrentes, mas ela se mantém forte, firme nas suas ações de marketing aí para se manter líder no mercado, mantendo aí o nível de maturidade. Inclusive essa maturidade, ela proporciona condições de lançamento até de outros produtos que vêm dentro da sua família por conta da credibilidade que esse produto, essa marca, ela tem na mente das pessoas. Entendido isso, pessoal? Então, na aula que vem a gente continua falando mais de ciclo de vida do produto. Vamos falar de matriz BCG para a gente encerrar o nosso conteúdo programático aqui da disciplina de gestão estratégica de marketing e vendas. Valeu? Para aqueles que estiveram comigo, eu agradeço a sua companhia, uma boa semana de estudos e até a próxima!